Olá, bom tê-los aqui novamente. Queria antes de tudo pedir a cada um de vocês se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Ajude o nosso trabalho. Confira as principais notícias do dia, lembrando que o link sempre estará na descrição. Só falta essa. Lula quer proibir o cidadão de falar mal do governo. A única coisa que faz sentido é não fazer nada em relação às redes sociais. Não há a mais remota possibilidade de que a regulamentação da mídia for controle sobre as redes sociais de comunicação, o sonho recorrente do sistema Lula e do ministro Alexandre de Moraes, venham a resultar em qualquer coisa boa, qualquer coisa, em qualquer época ou circunstância. Ou querem censurar, reprimir e eliminar o direito à livre manifestação, como fazem todos os regimes de esquerda, ou querem que a partir de agora as pessoas só digam a verdade, preguem a virtude e façam afirmações construtivas quando se exprimem em público, o que é um delírio, puro e simples, no mundo das realidades. As exigências de Lula e dos seus múltiplos ministérios da verdade são integralmente mal intencionadas. O que eles querem é proibir os meios de comunicação, ou qualquer cidadão brasileiro, de falar mal do governo, dos amigos do governo e das coisas que o governo gosta. Vai ser tudo o discurso do ódio, ou fake news, ou pauta antidemocrática. Portanto, não pode ser publicado. As propostas do ministro e de todos os que, não sendo nem da esquerda e nem do STF, acham necessário colocar regras nessa desordem da internet, podem até ser feitas com bons propósitos. Seu problema é que não tem pé nem cabeça. A única coisa que faz sentido é não fazer nada em relação às redes sociais e à mídia em geral, isso mesmo, nada. É falso, simplesmente, afirmar que existe um caos na internet e que a liberdade de expressão está sendo exercida sem limite algum. Quem desrespeita as leis ao se comunicar está sujeito a processo pelos crimes de calúnia, injúria e difamação, inscritos no Código Penal desde 1940, que também pune a incitação ao crime, a promoção da violência e a atuação em golpe de Estado. Tem de obedecer a todo o resto da legislação em vigor, que proíbe, penalmente, manifestações a favor do nazismo, do racismo e da homofobia. Pense em alguma coisa errada que se possa fazer com o uso da liberdade de expressão, já está proibido nas leis brasileiras. Ir além disso é impossível. Aí já é querer colocar ordem na mente das pessoas, a zona mais escura que existe dentro de um ser humano. O ministro Alexandre de Moraes, que acaba de apresentar o seu projeto pessoal de regulamentação, disse que discordar do controle das redes é uma narrativa da ultradireita em todo o mundo. É mesmo? Em todo o mundo. Por que, então, nenhuma democracia séria do planeta, sem uma única exceção, tem esse tipo de controle? Por que todas as ditaduras, também sem nenhuma exceção, têm os regulamentos que o ministro quer? As democracias, nesse caso, seriam de ultradireita, e as ditaduras seriam democráticas. MPF pede a transferência de Adélio, autor de facada em Bolsonaro. O Ministério Público Federal, MPF, concordou em partes com a defesa de Adélio Bispo de Oliveira e pediu à Justiça, no último dia 4, que o autor da facada no então candidato a presidente Jair Bolsonaro, em setembro de 2018, na cidade mineira de Juiz de Fora, seja transferido da Penitenciária Federal de Campo Grande, RMS, para uma unidade prisional ou de saúde em que ele possa ser tratado. Urgente, aluno esfaqueia colegas na Escola Adventista de Manaus. Informações iniciais registram que na tarde desta segunda-feira, 10h04, um aluno da Escola Adventista de Manaus, Rua Marciano Armon, bairro da Cachoeirinha, feriu outros colegas com uma faca, dentro da sala de aula, e ameaçou uma professora. O pai de uma das alunas agredidas disse a um blog de notícias que dentro da mochila do agressor foram encontrados 3 coquetéis Molotov, espécie de bomba caseira. Em nota, a escola emitiu comunicado informando que o aluno feriu 2 estudantes. Veja a nota. Prezados pais, o Colégio Adventista de Manaus informa que houve uma agressão física, hoje, 10 de abril de 2023, em sala de aula, onde um aluno agrediu outros 2 estudantes no ambiente escolar. Lamentamos profundamente o ocorrido e no momento a polícia está investigando o caso nas escolas. As vítimas sofreram lesões superficiais e já foram atendidas e liberadas pelo SAMU no local. Estamos dando suporte aos estudantes e aos familiares. As aulas estão suspensas e informamos que os filhos já estão liberados.
Estamos dando todo o apoio às autoridades e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos. O retorno das aulas somente no dia 12 de abril, diz o comunicado. Lascou. Líder do MST anuncia que a organização vai invadir mais fazendas em todo o Brasil. O principal líder do MST, João Pedro Stedley, anunciou que o movimento vai realizar invasões de terra em todos os estados brasileiros neste mês de abril. Os sem terra estão iniciando a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, Abril de Lutas, uma forma de lembrar o massacre de Eldorado do Carajás, quando 19 sem terra foram mortos por policiais militares do Pará, em 17 de abril de 1996. Stedley anunciou que serão feitos vários tipos de manifestações. Nesse mês de abril, nosso movimento fará muitas manifestações em defesa da reforma agrária. Haverá mobilizações em todos os estados, sejam marchas, vigílias, ocupações de terras, as 1001 formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada, e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregues a famílias acampadas. Vera Magalhães enaltece Lula e leva invertida de Pavinato. Ela enalteceu postura democrática de Lula e apresentador reagiu com veemência. A jornalista Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva da TV Cultura, usou seu Twitter nesta quinta-feira 6, para enaltecer a atitude do presidente Lula, PT, em reunir diversos jornalistas de variados veículos de imprensa, para um café no Palácio do Planalto nesta quinta. O evento marcou os 100 primeiros dias de governo petista. Na sequência de publicações em sua rede social, Vera, que tem vasto histórico em defesa de Lula e das pautas de esquerda, mencionou a reunião com 39 profissionais de imprensa de veículos de diferentes tamanhos, regiões, características, mídias e posicionamentos editoriais, sugerindo que o presidente convidou até os veículos de imprensa que não são simpáticos ao seu governo, na tentativa de compor uma figura de chefe de Estado democrático, um estadista. Ainda sobre o café da manhã de Lula com jornalistas, a entrevista reuniu 39 profissionais de veículos de diferentes tamanhos, regiões, características, mídias e posicionamentos editoriais. O presidente respondeu a 11 perguntas sobre diferentes temas por 1h30, disse. A jornalista também elogiou o presidente sobre aquilo que chamou de disposição de prestar contas, e em nenhum momento das 3 postagens em questão, a colunista do jornal O Globo teceu qualquer crítica às colocações de Lula durante o encontro, ofício natural de um jornalista que representa a população, em meio aos infortúnios econômicos deste governo. Há muitas análises possíveis sobre o governo, sobre o que Lula disse, sobre os programas em curso, mas há que se louvar a disposição de prestar contas. E nada tem a ver com o fato de ter estado lá. Disse o mesmo em ocasiões em que não estive, observou, e agradeceu a iniciativa do Planalto em reconhecer o papel da imprensa na prestação de contas, sob o viés da democracia. E não se trata de deferência com a imprensa ou estabelecimento dessas rotinas. Jornalistas e veículos são os mensageiros. A prestação de contas é a sociedade. Compreender o papel da imprensa é fundamental numa democracia, concluiu. Pavinato reage aos posts de Vera Magalhães. Foi tão democrático esse evento do Lula com a imprensa que a Jovem Pan News não foi chamada. Cadê a parte dos diferentes posicionamentos, Vera? Que fake news! Hoje são os vizinhos católicos, mas você não é católica. Amanhã os judeus, mas você não é judia. O fim você já sabe, criticou Pavinato. Bolsa com Lula tem piores 100 dias iniciais de governo desde FHC. Com Bolsonaro estava entre as melhores. Ibovespa caiu 7,2% no acumulado do ano. Presidente Lula tem relação conflituosa com agentes do mercado financeiro. O Ibovespa, principal índice da B3, Bolsa de Valores de São Paulo, registrou a maior queda para os primeiros 100 dias de governo desde o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 1998. Caiu 7,20% no acumulado do ano até esta segunda-feira, 10 de abril de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, comemorou nesta segunda-feira, 10 de abril, os 100 dias de governo. O Ibovespa encerrou o ano passado a 109.734 pontos. Atingiu 101.846 pontos nesta segunda. O levantamento é de Einar Rivero, da Trademap. Editorial Estadão. Um governo envelhecido aos 100 dias, os sinais de decrepitude precoce estão em toda parte, mas sobretudo na aparente incapacidade do presidente de dar um rumo à sua incipiente administração. 100 dias de pesadelo. Temos governo confuso e sem planejamento,
com reedição de fracassadas apostas e ataques ideológicos a mudanças que fizeram o país prosperar, escreve Rogério Marinho. Na mais disputada eleição presidencial dos últimos tempos, Lula chegou ao cargo máximo da administração pública federal com a justificativa de que representaria uma frente ampla da sociedade brasileira. Passados 100 dias, está claro que muitos dos que apostaram nessa narrativa estão arrependidos ou, no mínimo, decepcionados. É inegável que o Brasil avançou em reformas estruturantes e na modernização de marcos legais de 2016 a 2022. Trata-se de um período, aquele sim, de reconstrução. Marcos regulatórios seminais foram aprovados, tivemos o primeiro governo a entregar um gasto primário menor do que recebeu, a dívida pública se estabilizou, e entrou em trajetória descendente pela primeira vez a economia voltou a crescer, 5% e 3% no último biênio, passou a ter recorde de empregados formais, 42,9 milhões, queda acelerada do desemprego, acima de 13 para 7,9%, recorde em exportações do agronegócio, 160 bilhões de reais, e muitos outros avanços econômicos e sociais. Para ler na íntegra, link na descrição. Vamos ficando por aqui. Gostou? Curta, comente e compartilhe. Ajude o canal a crescer. Muito obrigado.